linguagem deste final de ano e prenúncio do novo ano, particularmente à luz destes textos da Palavra de Deus, tem exatamente esta tónica. A tónica do dar graças por tudo quanto Deus nos concedeu e a vivência da expectativa do que Deus nos pode e quer conceder. E tudo isto enquadrado e visto à luz de duas grandes vertentes deste dia 1º de janeiro. A vertente de Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, e desde o Concílio Vaticano II, há 46 anos, o Dia Mundial da Paz. E de algum modo, estes textos nos querem introduzir estas duas grandes vertentes que se congregam, que se conjugam, que se encontram em Maria. O texto da primeira leitura nos falava dessa bênção com que no texto do Antigo Testamento, o livro dos Números, se fala do que deveria ser a ação de bênção dos sacerdotes para com o povo de Deus. O Senhor te abençoe e te proteja, o Senhor faça brilhar sobre ti o seu rosto e te seja favorável, o Senhor te conceda a paz. A paz que não é simplesmente uma coisinha que se procura para consumo interno, mas a paz que tem a dimensão social, a dimensão com os outros. E nós andamos hoje enganados, porque cada um se quer no seu cantinho melhor ou pior, no seu casulo, como se fechasse ou se fechar no seu casulo, isso lhe dê alguma coisa que se chame paz. Muitas das vezes não passa de egoísmo. E quantas vezes nós vemos famílias, instituições, porque não mesmo países, que vivem uma paz podre, desde que ninguém se aborreça, parece que está tudo bem, quando afinal está tudo como se fosse um vulcão que não explode. Isto não é paz. Isto pode ser tudo menos, pelo menos, a paz de Deus. E quando o Papa Bento XVI nos propõe como tema para este ano, bem-aventurados os obreiros da paz, ele sabe do que está a falar. E tem inclusive uma referência importantíssima. A paz exige uma nova ética, a ética da paz. Isto é, um comportamento que faça e gere paz. Não meramente uma paz onde cada um se desenrasca, mas onde cada um tem por ponto de referência Deus. Isto hoje não existe. Isto é perfeitamente normal que famílias, instituições, países, continentes façam de conta que vivem em paz, mas estão normalmente uns contra os outros. E quando o Papa nos apela a viver esta bem-aventurança dos obreiros da paz, isto é, dos que fazem a paz como a ação positiva, ele diz que temos que abandonar o relativismo moral. Hoje, e particularmente nas próximas horas, vamos ver muita gente a fazer festa, mas que não passa de fachada. Nem tem motivos para fazer festa, nem a festa faz ter motivos, mas porque toda a gente vai
E às vezes o que me admira é haver certas forças, mesmo políticas, que são tão promotoras da paz, mas que não vão fazer a contestação para gente que vai gastar 300 a 400 euros por noite para se banquetear num cruzeirozinho ali pelas Brandas do Porto. Aí eu não vejo os políticos a contestar, porque isto é que é desonesto. Isto é desonesto quando ali ao lado há gente a passar fome. Isto é fictício? Ou será que andamos todos a enganar-nos uns aos outros e a chamar-nos parvos, sem percebermos, afinal, o que é que andamos para aqui a fazer? Que paz é esta? A paz podre, a paz que cheira mal e que muitas das vezes não é ou não traz consequências de vida. Faz de conta que, afinal, não temos problemas com ninguém, como se isso fosse a verdadeira paz. E podemos pôr o problema ainda mais fundo, como o Papa nos o coloca. É o problema de perguntar se a nossa paz serve a vida, serve o perdão, serve, afinal, a raiz da consciência não meramente tranquila, mas perdoada por Deus. Por isso, quando o texto da primeira leitura faz com que os sacerdotes, Arão e os seus filhos, invoquem a paz sobre o povo de Deus, é uma paz que traz a vida, que derrama nova vida. E um segundo ponto que aparece nestes textos é a confluência em Nossa Senhora. Nós, depois do Natal, nas narrativas dos livros dos Evangelhos, depois do Natal, não ouvimos mais Maria falar. Maria fica em silêncio. Ela, como diz o texto, conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Por isso, celebrar o primeiro dia do ano sobre os auspícios de Maria, a Mãe de Deus, é, de algum modo, entregar-lhe, afinal, aquilo que, na expectativa de um novo ano, o Senhor nos pode, nos quer, nos vai dar. E é importante que nós, cristãos, não sejamos, como tantas vezes vamos atrás daquilo que outros dizem, mas não temos cabeça para pensar o que devemos. É sempre muito interessante que, se nós formos recordar as observações dos anos todos para trás, não vejo diferença nenhuma do ano de 2013 para o ano de 2007, para o início do ano de 2006, para o início do ano de 2003. Sempre se diz que vai aumentar coisas. Sempre se diz que a vida vai ser pior. Sempre se diz que, afinal, os desgraçados que têm que mandar são sempre uma espécie de maus da vida. E vale a pena perguntar até que ponto é que nós temos consciência cristã de que somos chamados a construir, não a destruir. A construir com o nosso compromisso e empenho. E que, ainda hoje estava em casa e ouvia-se na rua as pessoas a dizer: então, bom ano. Às vezes apetecia-me chamar a ir à varanda e perguntar: o que é que o senhor entende por isso? Bom ano. São frases loucas que não dizem nada. Às vezes é só para não estar calado. Ou para parecer que, afinal, daqui a alguns minutos, como dizia no início, às 9 horas da manhã já começou o novo ano na Nova Zelândia.
Portanto, tudo, a partir de agora é tudo fictício. Os fusos horários vão andando e as pessoas erradamente, patetamente, e disse patetamente, porque se estiver na Espanha é 1 hora antes e passa a fronteira para o lado de cá, patetamente é 1 hora depois. É fictício. Então, qual é a expectativa? E deixem que por isso termine com um pequeno desafio a todos vós, aos mais velhos que aqui estão, que aqui vivem, e aos mais novos, seja ele quem for. Qual é a expectativa? Uma. Duas é muito. Uma expectativa para o próximo ano. O que é que eu espero? Basta uma. E, se formos vivos, daqui a um ano, voltamos a perguntar. Aquilo que eu, às 4 horas, ou mais coisa menos coisa, no dia 31 de dezembro de 2012, eu pensava que ia ser a expectativa que eu tinha, cumpriu-se ou não? Porque é disso que se trata. Que, ao colocarmos sobre o altar, aqui nesta Eucaristia, as nossas expectativas, aquilo que Deus nos quer dar, que é muito mais do que aquilo que nós queremos que Ele nos dê. Aquilo que Ele nos quer dar, que o Senhor nos dê a graça de o percebermos como vindo dEle. E que Nossa Senhora interceda por nós. Nos dê, de facto, a consciência da presença de Jesus na nossa vida. Estamos no ano da fé. Que o Senhor nos dê a graça de vermos com fé a presença de Deus em cada momento deste novo ano. A celebração deste dia de Santa Maria, Mãe de Deus, nem é para olhar para Nossa Senhora, é para perceber de quem ela é mãe. Muitas vezes, quando ouvimos falar de uma festa qualquer de Nossa Senhora, pensamos que temos de estar a olhar para ela. Não é para ela que estamos a olhar hoje, nem durante este tempo do Natal. É para Jesus. E quando estamos num contexto de Eucaristia, é para Jesus que nós estamos a olhar. Porque é Ele que nós celebramos. E agora que nos foi dado ter a possibilidade de o receber em comunhão, isto é, como alimento e força, nos torna importante perceber, afinal, quem é este Deus que veio ter connosco. Às vezes a sensação que fica ao vermos tanta gente que não percebeu ainda, afinal, o que é isto de ser cristão. Se percebe melhor porque é que o Papa nos propôs um ano da fé. Porque nós muitas vezes andamos a olhar para as fezinhas e a não olhar para aquilo que é o motivo da fé. E quanto menos conhecemos Jesus, parece que temos que nos pegar a coisas pequenas. Quando Jesus é o centro, estamos no essencial. Que neste terminar de ano civil, nesta abertura ao novo ano, o Senhor nos dê a graça de facto podermos ter a força da fé na nossa vida. Há muita gente que diz que tem fé, mas que se formos a espremer muito bem, não é nada. A fé não fica em rezas. A fé não se reduz a umas oraçõezinhas. A fé é encontro com Jesus.
quanto mais a nossa vida passa, mais tem que estar centrada neste encontro com Jesus. Neste Jesus que se fez a presença humana por nós. Até para que as nossas ações humanas tenham sentido. Até para que os sofrimentos da vida tenham algum significado. Termos a certeza de que Jesus está connosco. Termos a certeza de que não é com foguetes que se celebra a festa, nem com estalidos de bebedeira que se faz festa. Isso pode simplesmente andar a enganar as pessoas. A festa não se faz com comida. Às vezes pode-se passar fome e fazer festa. E às vezes pode ter muita comida e ser infeliz. Não deixa de ser importante perceber o que Jesus disse no Evangelho. Eu sou o pão da vida. Quem me come viverá por mim. Eu sou o pão da vida. E em cada missa, em cada Eucaristia, Jesus se torna presente. Tão real e perfeitamente como no céu. Então que agora o Senhor, que se nos deu como pão da palavra, que se nos deu como pão eucarístico, nos dê a graça de o encontrar na nossa vida, de o sentir presente e cuidando de nós. E tanto mais quanto nos sentirmos fragilizados, que o Senhor se faça assim mais presente. Que possamos agora exprimir a Jesus numa simples frase, em poucas palavras, exatamente isso. Que Jesus está connosco.